Esse é um programa que está sendo desenvolvido para todo o Brasil, é um programa formulado pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular, e essa aula, essa videoaula, na verdade, ela é destinada para os professores. Então, você, professor, que vai estar ministrando essa matéria, é importante que você entenda os conceitos que serão apresentados, que entenda o conteúdo da matéria, que entenda as suas aplicações, e você vai fazer as adaptações necessárias dentro do seu contexto. Você vai receber uma apostila que vai servir como guia, que vai servir de referência para você como professor e também para os alunos que estarão assistindo às suas aulas. Essa matéria, Missão Integral da Igreja, ela visa capacitar ao aluno a interagir com a igreja da cidade, para que a igreja seja uma igreja contextualizada e uma igreja que atenda às necessidades da sua comunidade. Também, uma coisa que nós vamos observar é que ela é uma matéria que tem um foco bastante urbano, bem voltada para a realidade da cidade, onde a igreja que está inserida num bairro, que está inserida numa determinada comunidade, ela estará dando uma contribuição para atender às necessidades das pessoas. Então, basicamente, essa é a ênfase da matéria. No capítulo 1, nós faremos uma reflexão séria sobre as implicações do Evangelho integral. Então, nós vamos começar a entender esse conceito da integralidade. No capítulo 2, Jesus será apresentado como um paradigma para a reflexão bíblica. Nós vamos ver que o ponto de partida é Jesus. Jesus é o referencial. É a partir de Jesus que todo o trabalho da igreja é desenvolvido. Jesus é o ícone maior, é a referência principal das ações da igreja. Então, se nós queremos aprender como a igreja deve agir na cidade, como a igreja deve ser uma igreja integral, nós devemos observar o ministério de Jesus. Temos que analisar, perceber, identificar todas as pautas da agenda que Jesus deixou para a igreja contemporânea. No capítulo 3, nós apresentaremos a forma como está sendo identificada a pobreza no contexto latino-americano. Dentro dessa matéria, nós vamos falar bastante sobre a América Latina. Nós vivemos no continente latino-americano. A América Latina ela é composta de 24 países. Desses 24 países, nós temos 500 milhões de habitantes aproximadamente. Então, dentro desses 500 milhões de habitantes aproximados, nós temos de 70% a 75% dessas pessoas que são pobres. Pobre é aquele que a ONU classifica como que ganha até $1 por dia. Então você vê, a pessoa que ganha até $1 por dia é classificado como pobre. E ainda nós temos uma outra realidade. Desses 75% que são pobres, nós temos uma realidade que de 20% a 23%, dependendo do instituto que você trabalhar, são os miseráveis. E o miserável é aquele que não tem casa para morar, que não tem comida, que não tem roupa, que ele não tem educação, ele não tem os itens básicos de sobrevivência. Esse é o chamado miserável. Então você vê, dentro da América Latina, nós temos ainda uma população de 20% a 23% de pessoas que são chamadas miseráveis. Então nós vamos estudar bastante isso. Então a missão integral da igreja, ela aborda essas questões, como a igreja deve fazer diferença dentro desse contexto da cidade. Também no capítulo 4, nós estaremos estudando o fato de que a igreja ela precisa interagir com o ambiente que ela está vivendo. A igreja ela não pode ser alheia a tudo que está acontecendo ao redor dela. Não só com respeito às pessoas que fazem parte da igreja, como também para toda a liderança. Nós vamos ver a importância e a necessidade que nós temos de dar apoio, de dar treinamento, de dar capacitação para os líderes das igrejas locais. Eu já estou trabalhando com treinamento de liderança há aproximadamente 30 anos. E eu lembro quando comecei, no fim da década de 70 para início da década de 80, o grande debate nos meios estratégicos era de que a grande necessidade da América Latina era treinamento de liderança. Então já fazem aproximadamente 30 anos que eu estou engajado nesse projeto e com esse trabalho. E hoje, atualmente, o que nós percebemos é de que a grande necessidade da América Latina ainda é o treinamento de liderança. Então nós, como líderes,
E você, como professor, você está engajado nesse trabalho também. Então, esse aluno que você está trabalhando com ele, ali no dia a dia, na sala de aula, aquele que faz parte da sua igreja, da sua comunidade, é uma pessoa que, de alguma forma, ela pode contribuir e causar impacto e mostrar uma outra alternativa, de dizer que a igreja ela tem a solução para os problemas da sua comunidade. No capítulo 5, nós iremos estudar tarefas e modelos para a igreja. Então é importante que a igreja tenha determinado referencial, porque o que acontece hoje em dia é que o líder cristão ou o pastor, aquela pessoa desejosa de fazer com que a igreja cresça, ele fica à deriva, ele fica procurando alternativas, receitas práticas e mágicas, milagrosas, que de um dia para o outro vai fazer com que a igreja seja dinâmica e eficiente. Mas na verdade não é bem assim. Nós bem sabemos que o trabalho da igreja, que a atuação da igreja, para ela ser eficiente e ter resultados transformadores, necessita de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho. Então nós estaremos estudando alguns modelos que nos apontarão alternativas e soluções para a ação da igreja na sua comunidade. Então nós vamos observar agora, nós vimos os conteúdos da matéria, e agora nós estaremos assim, analisando para você, professor. É importante apresentar tudo isso no início para você entender e saber como é que você vai transitar com a matéria como um todo. Então a ementa na matéria, nós estamos dizendo o seguinte, que a igreja não pode se contentar com um isolamento dentro da comunidade. A igreja ela só é igreja quando ela está se relacionando com a comunidade. Ela só é igreja quando ela está manifestando para a comunidade as virtudes da salvação e a mensagem da pregação do Evangelho. Um dos objetivos gerais, ou o objetivo geral dessa matéria, é levar o aluno à compreensão dos princípios teológicos para a missão integral da igreja. Então aqui o aluno, quando ele estiver estudando essa matéria, ele entenda o que quer dizer missão integral da igreja. Quais são os princípios, todas as questões, os conceitos, todas as práticas pertinentes à questão da integralidade da igreja. Os objetivos específicos. Primeiro, refletir com vistas a aprender dos teólogos e dos pensadores a respeito da missão integral. Segundo, nós vamos também estudar sobre as diversas abordagens no ambiente da América Latina a respeito da teologia. Então, nós não podemos negar o fato e a importância da teologia. Se você não entender a teologia, você não vai entender como é que a igreja ela vai se adequar e vai responder às necessidades da sua comunidade. Também, nós estaremos estudando a respeito o ambiente da América Latina. Ele é totalmente diferente do ambiente da África. O contexto latino-americano ele é diferente do contexto da Europa. O contexto latino-americano ele é diferente do contexto dos Estados Unidos. Por isso que às vezes alguns líderes eles tentam implementar aqui na América Latina algumas receitas e algumas lições desenvolvidas na Europa ou desenvolvidas lá nos Estados Unidos e não dão certo aqui no Brasil. Porque o cidadão latino-americano ele pensa diferente, ele age diferente, ele tem uma formação diferente, ele tem uma cultura diferente. Então você precisa fazer essa leitura para poder contribuir de uma maneira eficiente para a missão integral da igreja. Também nós vamos levar o aluno para interagir com os problemas comunitários. Dentro da apostila, dentro da matéria, nós teremos várias questões que levarão o aluno para ações práticas. Como é que ele vai pesquisar, identificar uma necessidade, como é que ele vai interagir com as pessoas lá do seu bairro, como é que a sua igreja vai fazer para poder sair na rua, para evangelizar as pessoas, etc. Então nós estaremos trazendo para o aluno, e você tem essa responsabilidade, você professor, de levar o aluno para essas práticas. Então, para que o aluno seja efetivo, para que ele seja dinâmico no seu trabalho, você tem essa responsabilidade. Então, essa é uma tarefa que nós passamos para você como professor. Por isso que nós estamos preparando todo um material de apoio e de ferramentas que vão servir e vão te ajudar você a apresentar uma aula eficiente, dinâmica e bastante interativa com os seus alunos. E número 7... refletir a respeito do tema com abordagens próprias para o trabalho missionário. Então nós vamos enfatizar para você o seguinte, de que a igreja, ela só é igreja quando ela evangeliza.
Então, uma das coisas que nós percebemos é de que a igreja contemporânea, ela é uma igreja passiva no que diz respeito à evangelização. Então, ela será a igreja de Jesus, ela será a igreja de Cristo, ela será uma igreja eficiente, será uma igreja transformadora, será uma igreja dinâmica, na medida que ela sair na rua à procura das pessoas que não conhecem Jesus. Então, nós estaremos dando bastante ênfase na questão da evangelização. Então, de forma geral, bem abrangente, uma síntese do que nós estaremos estudando com essa matéria, é isso que nós estamos apresentando para você.